Olá, bonitas! Bem-vindas a mais um vídeo aqui nesse canal. Já vou aproveitar aqui esse início e vou mandar um beijo para todas as seguidoras que estão chegando, porque isso quer dizer que este conteúdo que eu tenho trago aqui no canal tem ajudado vocês a começar a mudar a mentalidade, a forma de pensar. Isso é muito importante, porque através da mudança de pensamento é que vem grandes resultados, é que vem ações cada vez melhores, é que vem, de fato, a mudança de vida que todos nós almejamos, né? Então, é mudança de mentalidade, tá bem? Lá na Bíblia diz, né? Renovai a vossa mente. Então, temos que sempre estar ali renovando a nossa mente para que a gente possa seguir e evoluir nesta vida, tá bem? Então, um beijinho aí pra vocês, sejam bem-vindas, compartilhe o conteúdo e bora que bora pro tema desse vídeo. Gente, como muitas de vocês têm se identificado um pouco com a minha história de vida, eu vim trazer aqui um pouquinho da realidade da minha infância e do que foi acontecendo ao longo desses anos, tá bem? Então, no meu seio, né, no ambiente familiar, eu sempre senti a ausência da figura materna e da figura paterna, né? Por N motivos. Porque seja pelo divórcio dos meus pais, seja por ser um ambiente conturbado, completamente desequilibrado, um ambiente totalmente desestruturado para a criação de filhos, né? Que futuramente pudessem ser maduros, capazes de tomar decisões assertivas, isso, aquilo, outro. Então eu sempre senti essa falta das figuras de autoridades dentro da minha casa, sabe? Então, todo lugar que eu ia, gente, sério, por tudo que é sagrado, é sério, todo lugar que eu ia, eu sempre encontrava alguém que eu identificava essa pessoa como se fosse uma mãe pra mim, né? E muitas vezes eu até chegava a falar que essa pessoa é minha mãe. Ah, essa é minha segunda mãe, essa é minha terceira mãe, essa é minha quarta mãe. Olha só a cabeça da pessoa, né? Ah, esse é meu pai, esse é um paizão, esse é como um pai pra mim, né? Então esse é o melhor pai que eu já imaginei ter. Então você sempre ficava titulando as pessoas, intitulando-as como pai, como mãe, né, e sempre assim, né, essas foram as duas figuras que eu mais encontrei outros representantes pra dizer que eram, na verdade, meus pais, porque os que de fato eram, né, os sanguíneos, nunca estavam presentes para dar aquele apoio que eu sempre quis, sempre desejei, sempre ansiei, que via que outras crianças tinham, outros adolescentes tinham, outros jovens tinham, e eu não tinha, né, então eu sempre encontrei outra pessoa, por exemplo, na escola tinha uma professora, a professora Jaqueline, eu lembro ela, veja, foi lá na primeira infância, gente, ainda tinha aquela e era sempre a mesma professora, né, até o quarto ano, se não me engano, até o terceiro ano, acho eu, terceira série, que aqui falando, eu já tô habituando a essas palavreadas. Então lá, até a terceira série, foi sempre essa professora, Jaqueline. E ela sempre cuidou muito bem de mim, né? Então, assim, como minha mãe, até essa idade, era só minha mãe sozinha, né? Ela comprava, assim, as coisas, mas não tinha um material de estudo completo. Faltava alguns cadernos, porque tinha caderno de ciência, separadinho, caderno de matemática, caderno de português, e assim por diante, né? Era tudo separadinho. Então essa professora comprava o caderno, encapava, colocava meu nome, sabe? E me dava de presente. Comprava lápis de cor, canetinha, tudo aquilo que a minha mãe não tinha condição de me dar, né? E também a forma de tratamento, né? Que era sempre beijando, abraçando. Minha mãe até hoje não gosta de beijo, não gosta de abraço. Então a gente nunca recebeu esses afetos, né? E essa professora tinha tudo isso que eu nunca tive, né, dentro da família. Então, pra mim, aquela professora era minha segunda mãe. E eu falo, então desde aí começou. Então essa professora Jaqueline era minha segunda mãe. e ela não fazia isso só comigo, porque ela era uma pessoa, não sei qual o paradeiro dela, mas seja onde quer que ela esteja, eu sei que ela vai estar ajudando as pessoas, porque esse era o coração dela, sabe, de ajudadora. Ela sempre estava ali pra ajudar as crianças que estavam, em dificuldade, né? Então ela seguiu aquela profissão mesmo pelo amor mesmo da profissão. Porque até naquela época, né, professor não era valorizado, até hoje eu acho que professor é muito pouquíssimo valorizado, deveria ser muito mais. Infelizmente é a realidade que temos, né? E pronto, então essa foi minha segunda mãe, gente. Aí mais adiante, quando fomos já crescendo, eu comecei a fazer parte da Pastoral do Menor, que hoje chama-se a OCA, né? E essa pastoral, eu encontrei lá a tia Luísa. Ela ficava na sala de crochê, de ponto cruz, porque cada sala dessa creche tinha uma salinha e de acordo com a idade você ia pra cada sala. E como eu tinha acabado de entrar, eu fui pra sala de reforço escolar.
Mas essa professora, a tia Luísa, ficava na segunda sala, que era de crochê, ponto cruz, né? E eu sempre gostei dela, assim, sempre tive aquela afinidade. E ela sempre me chamava pra ir pra sala dela. Então, às vezes, eu fugia da sala de reforço escolar pra ir pra sala dela e ficava lá no cantinho aprendendo ponto cruz, aprendendo a fazer vagonite, fazer esses artesanatos, né? Depois, quando a outra professora ia ver, eu tava lá na sala, não tinha Luísa. Então, assim, aí eu sempre tive essa referência, né? E depois eu finalmente passei pra sala dela e não queria mais sair de lá. Depois teve a época de ir pra padaria, de ir pra costura. Acabei indo porque, né, era obrigatório mesmo fazer. Mas sempre que dava, eu voltava pra sala da tia Luísa. Era muito boa. Então essa foi minha terceira mãe, que eu sempre dizia, ai, minha terceira mãe, gente. E assim, chegou uma época que eu já até perdi a contagem de quantas mães eu dizia que tinha. E parei, só falei, ai, essa é minha segunda mãe. Então todas as outras eram minha segunda mãe. Porque eu já não sabia a contagem, né, de quantas mães que eu tinha intitulado como mãe. E pronto, e foi assim toda a minha vida, toda a minha vida. Fui pro trabalho, encontrei uma que falava que era mãe, fui lá pra outro trabalho, falava que era minha mãe. E quando cheguei aqui em Portugal, também encontrei a Joana. E a Joana, assim, viu que eu tava sozinha. Falou, você é muito novinha, tá sozinha aqui. Você precisa o quê? Foi ela que me deu os primeiros talheres, pratos. Ela que me deu um micro-ondas, assim, sabe, pra eu me virando. Então, assim, foi uma mãezona pra mim. Eu reconheço, foi um anjo do Senhor. Hoje eu falo que são anjos do Senhor na minha vida, que Deus colocou pra me abençoar e pra me sustentar naqueles momentos, assim, sabe? E eu sempre tive esse apego tão forte que eu acabava chamando de mãe, né? Chamando, assim... Eu não falava mãe, né, pra pessoa, mas eu falava, você é como uma mãe pra mim, você é a melhor mãe, né, que pode existir, essas coisas assim, eu sempre falei isso, mas nunca eu cheguei a falar mãe, né, não, isso não. Mas é como se fosse, sabe, o sentimento, assim, é como se fosse. E para as outras pessoas eu falava, ela é uma mãe pra mim, entende? E então, essa foi, eu acho que a minha última mãe, sabe, minha última mãe que eu falei, não, isso tá errado, porque eu tenho que honrar aquela figura, né, que Deus colocou pra ser minha mãe aqui na Terra. Por mais que a gente não tenha esse contato, que eu acho que eu vou me emocionar, né, por mais que a gente não tenha esse contato, que seria ideal, né, pra toda filha, de abraço, de beijinhos, de ligação, a gente não nem se fala, mesmo morando longe. Então, assim, isso é uma coisa dela, sabe? Não é que ela não me ama, mas o jeito dela de amar é diferente do meu, entende? Então, hoje eu reconheço isso e jogo por terra, né, todas essas intitulações que eu coloquei de forma errada, por carência, né, por carência, acabei intitulando todas essas pessoas que passaram por minha vida como mãe, né, e falava, não, minha mãe é só uma, porque se eu fosse pra ser filha dessa, eu teria nascido no ventre dessa, né, então se eu nasci aqui, nesse núcleo familiar, é porque Deus assim quis e porque algum motivo tinha, né, pra eu crescer espiritualmente, para eu buscar ferramentas para que hoje eu fosse quem eu sou, talvez até ser uma pessoa melhor, né, que futuramente eu creio que eu serei, entende? Então eu tive que passar por isso, eu tive que vir ao mundo através dessa mãe e tive que aprender a lidar com muitas situações, já chorei bastante, já magoei bastante, já tive muito rancor, mas isso, gente, já aprendi que não ajuda em nada, isso só magoa a gente mesmo, que a outra pessoa tá lá feliz a vida seguindo o curso dela e a gente tá aqui morrendo por causa dessas mágoas, vivendo uma vida pacata, uma vida triste, uma vida que não faz muito sentido, porque a gente insiste em carregar essas marcas que são peso, na verdade, são mesmo fados, sabe? Que a gente sente aquele peso, assim, e isso não me pertence mais. Eu sou muito grata por cada uma dessas pessoas que passaram e contribuíram na minha vida, que me ensinaram coisas que minha mãe de sangue, né, não foi capaz de me ensinar, até mesmo porque ela não recebeu também essa forma de tratamento, essa forma de carinho, né, que essas gerações antigas não receberam também, então como é que ela ia passar uma coisa que ela não recebeu, né, mas então hoje a geração já estão mudando, né? Por exemplo, a minha avó teve 15 filhos, e a minha mãe é a mais velha desses 15 filhos. Então, os filhos mais velhos geralmente sempre sofrem, né? Infelizmente. Mania, infelizmente. Tem uma irmã, né? Nós somos 4, e ela sempre sofreu mais do que eu, né? Eu não sou a caçula, mas sou ali a do meio, sabe? Então, a minha irmã mais velha sofreu muito, assim como a minha mãe, que foi mais velha, sofreu muito, gente. Ainda mais com 14 irmãos, imagina, né? Então, era tudo ali mais sobre ela.
Agora, a minha tia mais nova, né, a caçula da minha avó, desses 15 filhos, já teve outro tratamento, porque já passou ali as décadas, a minha avó foi mudando o jeito de ver, o jeito de estar, já tinha outra conquista, já não precisava trabalhar na roça, já foi morar na cidade. Então, ali, a vivência que ela tinha com essa minha tia mais nova era completamente diferente da vivência que tinha com a minha mãe, né, que tinha que ir pra roça, tinha que ir pra lavoura, tinha que apanhar café, tinha que cortar cana, então era completamente diferente. Então, essa minha tia, com as filhas dela, é muito carinhosa, é muito bibibi, muito beijinho, isso, aquilo, outro, entende? Por quê? Porque minha tia recebeu muito mais atenção da minha avó, né? Porque quando essa minha tia nasceu, já, os meus outros tios também já estavam mais velhos, já trabalhavam, então minha avó não precisava se preocupar com muita coisa, né? Então tinha mais tempo pra estar ali fornecendo tudo isso que é necessário, né, pra vida de uma pessoa. Então minha tia cresceu mais desenvolta nesse sentido, né, de abraçar, de beijar, de chamar, de dançar, isso, aquilo, outro, o que minha mãe e outras tias minhas também não tem, né. E algumas primas minhas também compartilham desse mesmo sentimento, né. Eu compartilho e minha irmã, que é mais velha, como eu disse, ainda mais, gente, ainda mais, né? Porque como irmã mais velha também não recebeu isso e ainda tinha que cuidar de mim e dos meus outros irmãos, né? Então, assim, foi uma barra bem pesada pra minha irmã, eu reconheço e agradeço, sou grata por tudo que todos eles fizeram na minha vida, né? Minha família, que direta ou indiretamente eu sempre estive ali a observá-los, sempre sou muito observadora, desde pequena sempre fui muito observadora. Então, por mais que a pessoa não falava, isso tá errado, então faça isso, ou então faça assim, né? Igual cozinhar, por exemplo. Ninguém nunca me ensinou a cozinhar. Nunca. Minha mãe nunca tinha tempo, porque tava trabalhando fora, né? E a minha irmã, às vezes, ficava responsável por cozinhar, mas não tinha paciência. Às vezes, que também tava ali, irmãs brigavam muito, né? A gente ainda briga de vez em quando, gente. Mas é normal. Brigas mais adultas, né, agora. Mas antes era briga de puxar cabelo, de arranhar, essas coisas. Passou. E, então, assim, às vezes não queria aprender quando ela tava disposta a ensinar. Então ficou assim, né, a questão de cozinhar. Então, nunca aprendi a cozinhar. Mas quando eu tive interesse em fazê-lo, né, por exemplo, antes de vir pra Portugal, eu sabia que eu teria que me virar. Então, eu ia pra casa da minha avó e eu observava ela fazendo algumas coisas, sabe? Então, eu observava ela ali. Às vezes, tava conversando com ela, jogando, assim, conversa fora, sabe? Mas tava ali de olho pra ver o que ela colocava na panela, o que ela fazia, assim, entende? Então, às vezes, também era se eu tivesse pedido, né, ela talvez teria me ensinado. Mas eu sempre fui muito de observar. Não sei por qual motivo, mas sempre tive essa característica muito forte em mim. Então, o que dava errado para outras pessoas e eu teria que passar por aquilo, eu já olhava e falava, fulano fez isso, não vou, então vou por aqui. Que se ele deu errado, eu não vou pro lugar que deu errado, gente. Eu vou tentar ir pro lugar que deu certo. Né? Na minha cabeça sempre foi assim, eu fui muito observadora. E fui aprendendo as coisas nesse sentido. Então, assim, hoje eu falo, eu só tenho uma mãe, sempre tive uma mãe, né? E as outras pessoas que Deus colocou na minha vida foram anjos, né? Pra me ensinar o modo de agir, muitas vezes, como me comportar em determinados ambientes, como atender um telefone, como escrever determinadas palavras. Essas coisas, assim, que geralmente são as mães que falam, sabe? Até mesmo no período menstrual, assim, quando a criança tem adolescente, né, ali tem a primeira menstruação, ninguém nunca sentou pra me instruir, sabe? Então teve que vir uma mãe, né, esse anjo pra falar, tem que fazer assim, absorvente tal. Porque também a gente era tão pobre que nem absorvente lá em casa tinha, a gente usava outras estratégias, porque a pobreza era extrema mesmo, sabe? Então era complicadíssimo, complicadérrimo, sabe? Então, outras pessoas que vieram ensinar, assim, essas coisas mais que uma pessoa precisa saber, sabe? A se portar em grupo, que eu era muito briguenta na escola. Ai, gente, é tanta coisa, sabe? Que se eu fosse falar aqui, vai dar pra escrever um livro, uma novela, alguma coisa do tipo. Então, sempre foram pessoas externas e a minha observação, assim, e que foram moldando quem eu sou hoje, né? E foram anjos, assim, que colocou na minha vida pra ir me endireitando, pra ir me encaminhando pra que eu pudesse crescer, né? Porque, realmente, muitas pessoas já disseram, já ouvi pessoas dizendo, essas famílias aí não vai dar em nada, porque essas filhas vão ser prostitutas, não sei se eu posso falar isso aqui, né? Os filhos vão ser assim, vão pro mau caminho, estão todos fadados ao insucesso, né? Estão todos fadados a ficar na sarjeta, né? Digamos assim. Então, a gente foi superando, né? Às vezes também até essas críticas dão uma força pra gente superar, sabia? Então a gente ouvia isso e a gente ia contra essas palavras, né? Que eram pra bater a gente, pra nos destruir. Ou até mesmo um fato, né? Que as pessoas viam aquilo e falavam, vão ser isso, não tem como. Porque
Porque olha onde elas vivem, olha como elas vivem, olha como não tem orientação, não tem os pais presentes, sabe? Estão a maior parte do tempo sozinha. O que vão virar? Vão virar isso, né? Vão pro mau caminho, vão ficar na sarjeta, né? Então, assim, não tinha esperança nenhuma de vida. E graças a Deus, Deus me trouxe até aqui e a gente tá superando. A minha irmã também tá superando muito bem. Meu irmão mais velho tá superando muito bem. Agora, meu irmão mais novo tem as certas dificuldades. Ele tem mais desafios pra enfrentar, porque as escolhas dele foram mais diferentes, entende? Então, assim, a gente tá crescendo, tá sobrevivendo, graças a Deus, e estamos conseguindo superar e dar a volta em todas aquelas palavras malditas, né, que as pessoas, infelizmente, insistiam em nos intitular como tal, entende? Como pobrezinhos, como coitadinhas, como isso, aquilo. Minha irmã, graças a Deus, conseguiu fazer faculdade, minha irmã é pedagoga, eu consegui, né, fazer faculdade, meu irmão conseguiu estudar, fez até o terceiro ano, fez depois cursos de formações, sabe, técnicos, é bombeiro, entende? Então, assim, meu irmão mais novo, que deu aquela desviadinha assim, mas eu creio que Deus tem uma obra muito grande na vida dele e que é o processo, é a fase mesmo, e ele vai ter que se reinventar, ele vai ter que se reestruturar, vai ter que ter mentalidade mais forte para conseguir se reerguer do caminho que ele traçou, né, e seguiu, né? Agora ele vai ter que traçar outro caminho para tentar seguir outros caminhos, entende? E isso não adianta culpar, porque eu sou assim porque minha mãe nunca estava presente, eu sou assim porque meu pai nunca esteve presente, eu sou assim por causa disso, aquilo outro, que a gente era pobre. Mas eu falo, uma família, né, todos viviam ali as mesmas circunstâncias. 3 dos filhos conseguiram, né, se desenvolver, crescer e tal, e um filho só, né, que acabou se desviando ali e tendo uma vida mais difícil por causa das escolhas que fez. Você diria que essa mãe foi uma mãe má? Não foi, gente. Você diria que essa mãe foi uma mãe, né, que deveria ter feito melhor? Deveria. Na verdade, focando no lado, deveria. Mas ela fez o melhor que ela pôde. Ela fez o melhor que ela conseguiu com o que ela tinha no momento, né? Então não cabe a mim eleger outras pessoas para serem minhas mães. Por mais boas, por mais carinhosas, por mais sinceras, assim, né? Por mais coisas que elas tenham atribuído à minha vida. Então não cabe a mim intitular outras pessoas como mãe. Mas sou muito grata por cada uma dessas pessoas e nunca vou esquecer os gestos, as ações, as palavras, os ensinamentos que elas trouxeram da minha vida, né? E depois, né, tem a mesma história com a figura paterna, né? Tinha um tio que sempre me ensinava isso, me ensinava aquilo, falava que eu não podia fazer aquilo, que eu não podia fazer isso. Então, assim, os meus tios, eu lembro até uma vez que o meu tio, ele me bateu mesmo, olha, com galho de goiabeira, porque eu era muito fofoqueira, gente. Isso eu devia ter uns 8 anos. Muito fofoqueira. Nossa, minha prima fazia isso, eu ia lá e falava. Meu primo fazia isso, ele ia e falava. Aí eu te falava, olha, isso daqui é pra você aprender a não ser fofoqueira, porque o que as pessoas fazem, às vezes era pra ser uma surpresa e você foi lá e estragou a surpresa. Às vezes as pessoas fazem uma coisa, mas não precisa dizer tudo. Então, uma coisa que eu detesto, hoje eu sou muito fidedigna, né? Tenho muita fidelidade, assim. Não sou de como encontrar um segredo, eu vou guardar aquele segredo, não vou contar pra ninguém. Porque eu aprendi com a surra que meu tio me deu, porque ele era a figura paterna que eu tinha no momento, né? Então a palavra dele tinha muito valor pra mim. Eu acho que nem precisava da surra, do jeito que eu era. Só as palavras mesmo ali eu já teria aprendido, mas foi o jeito que ela encontrou, né, de me ensinar. E é isso, gente, o tema de hoje é esse. Então, se você, assim como eu, não teve essa figura materna ou essa figura paterna, né, pra te orientar, pra te cuidar, eu creio que Deus colocou anjos na sua vida também, né, que você pode ter identificado ela, já se intitulado ela como você quiser, né, minha vozinha, minha mãezinha, tem uma senhora no trabalho, isso que me lembrou trazer esse vídeo aqui, é uma senhora no trabalho que tem lá uma utente, que ela é muito fofinha, assim, muito lindinha, tá sempre beijando, quer vir dormir em casa, quer vir fazer isso, quando você vai levar eu pra passear com você, que não sei o que, entende? Então, essa minha colega de trabalho chama essa senhora de vó. Fala, ô vozinha, vem cá e tal. Então, eu lembrei dessa história, né? Então, você pode ter intitulado essas pessoas, esses anjos que Deus colocou na sua vida pra te ajudar, pra te orientar, como mãe, como pai, né? Mas que você saiba que realmente que Deus colocou você no ventre dessa pessoa, nesse núcleo familiar, porque você precisava de alguma coisa que só aquela família, que só aquela mãe ou só aquele pai te podia oferecer, né? Igual no caso do meu pai. Ele foi assim, completamente ausente. Teve um período, salvo erro, dos meus 9 aos 11 anos por aí, apareceu, mas era melhor nem ter aparecido. Deus é pai, Deus sabe de todas as coisas, me perdoa se eu já falo uma besteira, mas enfim, apareceu. E enfim, foi um período muito conturbado na minha história, na história da minha família.
Mas pronto, passou, sumiu, depois nunca mais tivemos contato. Aí agora, né, depois dos 30, começou a aparecer, mandar mensagem, feliz aniversário, isso, aquilo. Então a gente já tava conversando normalmente, eu liberei perdão e já vamos seguindo à frente, né? Então, se você tem essas figuras assim, considera como anjos, como bênçãos, como pessoas para ser ali um guia na sua vida, mas honre o teu pai e honre a tua mãe, tá? Por mais difícil que tenha sido, gente, é o que eu falei. Se você nasceu aí é porque alguma coisa você tinha que absorver ali desse meio ou dessas relações aí, tá bem? Reflita com carinho, tá bem? Reflita com carinho. Espero que essa palavra, esse tema, né, tenha ido aí de encontro ao teu coração, que você reflita bastante e possa honrar, de fato, né, aquelas pessoas que te trouxeram ao mundo. Porque se fosse até outras pessoas, você nem teria as características que você tem, nem físicas, nem emocionais, que muitas características emocionais a gente herda dos pais, né, e nem umas características que você tem, você seria completamente outra pessoa, ou sabe-se lá, né, nem teria existido, na verdade. Então é isso, fique com Deus, beijinhos, reflita e até o próximo vídeo. Fui!